Durante milhares de anos, a humanidade contou histórias de seres que desafiam os limites da imaginação. Eles são gigantescos, belos, mortais ou divinos, e frequentemente tudo isso ao mesmo tempo. Algumas surgem da fé, outras refletem medos coletivos ou animais reais de épocas passadas. Mas e se houver uma faísca de verdade em cada uma dessas formas? Número 7. Behemoth. Uma força primordial da mitologia judaica, mencionada pela primeira vez no livro de Jó, no Antigo Testamento. O Behemoth, lá está dito que ele foi criado pelo próprio Deus para servir como símbolo de força inabalável. Seus ossos são feitos de bronze, seus membros de ferro, e somente Deus pode derrotá-lo. O Behemoth é frequentemente descrito como um animal terrestre colossal, semelhante a um hipopótamo, um elefante ou até mesmo um dinossauro. E é justamente aqui que entra a interpretação científica. Paleontólogos suspeitam que fósseis de herbívoros pré-históricos, como saurópodes do tipo Brachiosaurus, possam ter sido desenterrados durante os tempos bíblicos. Sem o conhecimento sobre evolução ou geologia, os ossos enormes poderiam ter levado à especulação sobre criaturas sobrenaturais. Além disso, o Behemoth reflete arquétipos de poder masculino primordial, um ser que não destrói ativamente, mas impõe respeito simplesmente por sua existência. Talvez fosse menos um monstro do que um monumento, um eco mítico dos gigantes da história da Terra. Número 6. Killing. O Killing é uma das criaturas míticas mais nobres do leste asiático, frequentemente chamado de unicórnio chinês, mas é muito mais complexo. Ele tem o corpo de um cervo, as escamas de um dragão, o rabo de um boi e, às vezes, uma juba em chamas. O Killing aparece próximo a governantes virtuosos ou como presságio de grandes eventos. Ele traz boa sorte, protege os inocentes e caminha com tanto cuidado que não chega a esmagar sequer uma folha. A origem dessa criatura pacífica pode estar em avistamentos raros de animais. Por exemplo, girafas foram trazidas da África para a Ásia por marinheiros chineses no século XV e, devido à sua aparência exótica, foram identificadas como Killing. Seus pescoços longos, olhos gentis e postura orgulhosa correspondiam às expectativas do animal sagrado. A ligação entre dragões e cervos também pode derivar de um desejo cultural de unir força e graça em uma única criatura. Assim, o Killing não representa uma ameaça, mas sim o ideal de um ser que combina poder com bondade. Uma criatura utópica que se originou de observações reais e evoluiu na imaginação. Número 5. Basilisco. Dificilmente alguma criatura personifica uma presença mais mortal do que o basilisco, o rei das serpentes, cujo olhar dizem matar, cujo hálito petrifica e cujo veneno acredita-se destruir toda a vida. Nos textos medievais, é frequentemente descrito como uma mistura de galo, cobra e, às vezes, sapo, uma quimera de veneno e terror. A origem desse mito pode ser rastreada com surpreendente clareza. Na Roma Antiga, acreditava-se que as serpentes podiam nascer de ovos de galinha se estes fossem postos por um galo velho e chocados por um sapo. Um erro biológico resultante da combinação de observações de répteis e galinhas com o simbolismo religioso de impureza e criaturas do inferno. Além disso, existem serpentes no reino animal cujos padrões e comportamentos têm um efeito hipnótico. Por exemplo, a cobra-rei, que se ergue e parece aterrorizante por causa de seu capuz. O basilisco é, portanto, uma personificação do medo da morte súbita e invisível. Ele surgiu a partir de animais perigosos, fontes envenenadas e do fascínio da humanidade pelo absolutamente letal. Número 4. Ciclope. Na mitologia grega, os ciclopes são gigantes de um olho só com força brutal. O mais famoso entre eles é Polifemo, que manteve Odisseu preso em uma caverna. Mas além dessa figura literária, também existem ciclopes deuses ferreiros que forjaram relâmpagos e trovões para Zeus. O que se destaca é a combinação de físico gigantesco, selvageria e existência solitária que permeia todas as histórias.
Pesquisadores suspeitam que o mito tenha se originado a partir de descobertas de fósseis, especialmente dos crânios de elefantes anões extintos, cuja cavidade nasal centralizada poderia facilmente ser confundida com um olho. Esses vestígios foram encontrados em ilhas gregas, o que se encaixa com a origem local do mito. O ciclope simboliza não apenas o potencial bruto e muscular, mas também a imperfeição, um gigante com apenas um olho, incapaz de profundidade ou perspectiva. Talvez seja por isso que ele seja tão fascinante, porque representa a fraqueza humana em forma monstruosa. Número 3. Golem. O golem se origina do misticismo judaico e provavelmente é uma das primeiras formas fictícias de vida artificial. Formado de barro ou terra, trazido à vida por palavras sagradas, muitas vezes para proteger a comunidade judaica. O golem mais famoso é aquele criado pelo rabino Loew de Praga, que teria sido feito no século XVI para afastar os pogroms. De uma perspectiva moderna, o golem é um precursor da ideia do robô ou do humano artificial. Ele obedece, mas sem inteligência ou alma, e é exatamente isso que muitas vezes se torna sua ruína. A ideia de que palavras ou símbolos podem criar vida tem suas origens na Cabala, uma tradição mística judaica que atribui poder divino à linguagem. Arqueologicamente, não há evidências de golems reais, mas a noção de imbuir matéria inanimada com significado está profundamente enraizada em muitas culturas. O golem está no limiar entre a tecnologia e a magia, um ancestral mítico da ética das máquinas modernas. Número 2. Pégaso. O cavalo alado tem origem na mitologia grega, nascido do sangue da medusa decapitada. Ele é um símbolo de liberdade, criatividade e inspiração divina. Leva heróis pelos céus para a batalha, serve de musa para poetas e é veloz, nobre e intocável. Mas de onde vem essa ideia de um cavalo voador? Biologicamente impossível, mas simbolicamente poderoso. O mito pode ter se originado da observação de animais voadores com forte poder simbólico, como os Grows, que planam graciosamente pelo céu e representam renovação e a conexão entre o céu e a terra em muitas culturas. A imagem de Pégaso também pode ser uma projeção do anseio humano pela ascensão, tanto física quanto espiritual. Nesses seres, força, velocidade e transcendência se unem. Pégaso não é um monstro, mas um ideal, um sonho de superar todos os limites. Número 1. Hidra. Uma criatura serpente de várias cabeças cujas cabeças cortadas crescem em dobro. Na mitologia grega, ela vive nos pântanos de Lerna. Seu hálito é mortal, seu sangue corrosivo, e ela é considerada invencível. Heracles teve que derrotá-la como um de seus 12 trabalhos e só conseguiu fazê-lo com ajuda externa e fogo. A Hidra simboliza o invencível, que se multiplica a cada ataque. Cientificamente falando, ela lembra animais coloniais, como pólipos ou águas-vivas, criaturas sem sistema nervoso central, mas com enormes habilidades regenerativas. O gênero Hidra realmente existe, um pequeno animal de água doce com notável divisão celular. Assim, a Hidra mitológica é uma versão exagerada dessa realidade biológica, mas ela também pode ser interpretada psicologicamente como um símbolo para problemas que se multiplicam quando você tenta combatê-los com força. Quanto mais você corta, maior tudo se torna. A Hidra não é apenas um adversário, é uma lição sobre estratégia, perseverança e o preço da vitória.